dentro das estruturações do bem e da paz. Neste instante, caríssimos, vamos colocando um educandário que é assim em sintonização com todo este arcabouço da solidariedade, campo de manifestação que hoje vocês, dentro deste território, se prostram a refletir sobre a bravura, a firmeza, a coragem, a potência do Espírito majestoso Dulce, que assim se plasmou por meio da sua semeadura extraordinária, da sua resignação, não se deixando abalar por qualquer estruturação dos nãos, das muralhas que foram colocadas à sua frente. E assim me faz lembrar uma passagem do Mestre Jesus diante de uma visita do Mestre à Judeia, em que a caravana de Jesus estava adentrando na aldeia da Judeia, no campo cidadício, e então eis que um homem estava observando todo o manifesto da caravana em cima de uma árvore. E então Jesus para a sua caminhada, olha para cima, observa que ali estava um homem a observá-lo e chamando pelo nome, sem mesmo nunca ter estado fisicamente com este, e assim pronuncia: Zaqueu, desce desta árvore e vem falar comigo, pois hoje jantarei com a tua família. E então, Zaqueu, ainda impactado, diante de tamanha conexão que o Mestre Jesus já lançava por meio do seu olhar, e assim desce da árvore, segue a caravana próximo ao Mestre Jesus e então o leva para jantar juntamente com a sua família. E então, durante o seu jantar, Zaqueu diz para o Mestre Jesus: Mestre, não sou digno da tua visita, pois sou um publicano, sou um cobrador de impostos. Todos aqui nesta cidade são contrários à minha pessoa, pois antes da tua visita, do teu olhar, realizei vários desvios. Tenho dinheiro que não é meu, não somente para entregar a Roma, mas para deixar também comigo em desvios que por anos assim realizei. Tudo aquilo que está posto na minha casa não é meu, mas sim dentro da estruturação da devolução que neste momento, em reconhecimento à tua visita à minha casa, assim farei esta devolução. Metade do que tenho não é meu, e esta metade, que justamente não é minha, devolverei para todos aqueles que furtei, todos os habitantes desta casa. E então Jesus, diante desta fala, diz: Zaqueu, olho para você e janto com todos os seres, inclusive com os publicanos. E assim a sua tarefa e o seu ato me faz te convidar a ser um dos meus apóstolos, a seguirem a nossa caravana, deixando o seu ofício neste momento de publicano e seguir conosco para empreender as boas novas por onde quer que passemos, observando o quanto por meio do olhar você pode curar. Hoje fostes curado por um olhar e uma conexão imediata do meu ser que habitou dentro do seu ser. Mais adiante será a tua vez de habitar em tantas e tantas pessoas que cruzarem o seu caminho por meio do seu olhar. E assim, colocando uma frequência de autocura a todos que olharem para você em empatia, em amorosidade, transmitindo o seu melhor por meio de atos simples, como olhar e oportunizar a dignidade a todos que cruzarem o seu caminho. E então Zaqueu, juntamente com a sua família, aceita o convite de Jesus e começa a seguir a caravana do Mestre.
Em uma casa posterior, um outro publicano chamado Levi, assim também, diante da repercussão da visita do Mestre Jesus na cidade, e então clama para que naquela outra noite Jesus assim também o visitasse. Mas então este publicano, diferente de Zaqueu, que já foi transformado pelo simples olhar de Jesus, estava ainda a duvidar da grande ressonância de paz e da amorosidade ágape que Jesus assim transmitia. E então Levi, um dos publicanos também da Judeia, coloca Jesus diante de também alguns fariseus, que estavam de forma surpresa na casa de Levi. E então os fariseus, assim colocados como os ordenadores das leis de Moisés, as leis de Deus, assim colocava Jesus, conclamando se porventura ele fosse o Filho de Deus, assim como o Rei dos Reis, assim então ele falasse como um rei, dando as ordens e reformulando inclusive os normativos de Moisés, deixando as suas normas e ofertando as suas novas diretrizes. Afinal, estavam diante do Rei dos Reis. Então, Jesus, olhando para os fariseus, assim como para Levi, o publicano, Jesus diz: Levi, hoje o meu coração se enche de alegria, pois você me oportuniza a ofertar o meu melhor, a minha paz para a sua paz, da sua paz para a minha paz. A todos vocês, fariseus, ordenadores da palavra de Deus, assim coloco-os em reflexão a todos os males, dogmas, rigidez que vocês colocam esta população. A todos vocês, vaidosos, ordenadores ainda mais de desvios financeiros, em nome de Deus, onde Deus está distante de tudo isto praticado por vocês. Vocês possuem a sua lamparina apagada, pois assim, diante das minhas vestes, serve como um grande espelho para todos os teus equívocos da sua jornada. Pois só uma palavra de misericórdia clamada ao plano divino, assim cada um receberá o fluxo majestoso da paz divina. E assim vocês seguirão em paz. Do que importa as tuas vestes, do que importa as tuas palavras, do que importa todos os escritos que vocês manipulam para ofertar aos outros, à multidão, à população, se vocês não dão conta e ofertam o seu melhor para vocês mesmos. Pois quem pode ofertar o melhor para o outro, se não oferta melhor para si? Como você coloca a palavra divina para o outro, se você não é o primeiro a empreender a palavra divina para si? Prostem-se em humildade, prostem-se em simplicidade, pois Deus está na simplicidade das coisas e das palavras. Prostem-se na humildade dos seus atos, palavras e comportamentos. E assim vocês terão a visita divina dentro de cada um de vocês. E assim, diante daqueles fariseus impactados, pois Jesus providenciou um campo comportamental completamente diferente de um conflito que poderia ser instalado naquele instante. Uma briga de egos que poderia ser implantado naquele momento. Saindo da casa de Levi, deixando a sós o publicano e o mestre. E então Jesus fala a sós para Levi: Homem, carregaste-me para o vale das sombras, diante dos vales e caminhos das serpentes, mas nenhuma delas foram capazes de me enfrentar. Pois quem é da luz, preserva a luz e segue com dignidade em todos os vales que a vida vem a ofertar.
Levanta a tua cabeça e segue o teu caminho. Se não comigo, mas diante da tua fé, da sua força, lembrando-te de que as provas Deus não precisa empreender na sua vida, pois Deus não precisa provar nada a ninguém. Simplesmente assim é, um facho de luz, um campo de pulsar criativo, inteligente, universal. Mas a você cabe o amadurecimento da sua alma, a preservação da sua lamparina acesa, a majestade divina presente em si. Não desista, Levi, do teu caminho, pois Deus habita profundamente o seu ser. O Eu Sou manifestado com as asas cósmicas divinas habitam você. Quem é da luz, assim simplesmente é. Não precisa provar quem é da luz. Não se prenda ao que está escrito nos papéis, pois aos papéis cabem as manipulações dos homens, mas ao coração a bússola perfeita a te impulsionar pelo caminho melhor, maior e verdadeiro para si. Pois as verdades elas são construídas diariamente. Os fluxos perfeitos da sua escadaria, degrau por degrau, em busca cada vez mais de si, pois Deus precisa ser o alvo e não o meio para adquirir bens materiais. Se assim você coloca Deus como meio para adquirir bens materiais, logo você está na vaidade humana, longe do plano divino. Mas se você coloca Deus como o campo final e os seus bens materiais à disposição como um meio para você proporcionar tantos e tantos campos ao coletivo, assim você está mais próximo a Deus. Se você inverte, se você coloca Deus, dai-me isto, para que eu seja mais feliz, você está invertendo o fluxo majestoso do campo divino, pois Deus não está para servir os seus caprichos materiais, mas sim para ofertar um campo de força, de fortalecimento, de encorajamento, para que você conquiste tudo aquilo que for seu, tudo aquilo que está no seu caminho, tudo aquilo que já é seu por direito divino, e assim você já está a manifestar por meio da sua fé, por meio da sua devoção. E assim o publicano, Levi, embebecido por tamanha luz, colocadas em vacinas por meio das palavras crísticas lançadas, se prostra diante do Mestre e então diz: Mestre, coloca-me junto com a tua caravana, pois hoje adentrei na casa divina. Hoje sigo o meu percurso plenamente contemplativo ao ser que rege a todos os demais seres deste caminho. E então o Mestre Jesus diz: homem, levanta-te, continua a tua jornada nesta cidade, siga a sua estrada como um grande farol nesta cidade, transformando a todos os seres que assim chegarem, reconhecendo que a minha visita baterá a sua porta de formas disfarçadas e múltiplas. E não somente a minha pessoa, mas a minha frequência, a minha voz chegará por meio da voz, do sofrimento, da angústia, da tristeza, da agonia, de tantos e tantos que venham bater a sua porta. Todos que atravessarem a sua vida, o seu percurso, que você lembre do Vale das Serpentes e que você seja luz pela luz, pois assim simplesmente você é. Pois quem é da luz não precisa provar que é da luz, porque simplesmente assim é. A tua presença chegará em tantas casas, em tantas palavras, em tantos abraços, aperto de mão e tantos outros gestos contemplativos e consagrando a força divina, reconhecendo que a matéria, ela é transitória e ao teu espírito habita a moradia divina. E então Jesus finaliza a visita na casa de Levi,
somando-se aos demais que já o aguardavam à porta da casa do publicano, e assim segue a sua jornada. Caríssimos, com estes profundos ensinamentos, com essas profundas reflexões, deixo-as à disposição de cada um de vocês, para que vocês possam cruzar os vales das serpentes, das mais diversas formas de disfarces, mas jamais se perdendo no labirinto de si, jamais se abandonando ou desistindo de você mesmo, de você mesma, da sua jornada para com aquilo que o seu espírito assim reconheceu como um propósito garantidor da sua alma. Não para a salvação, pois a salvação colocada diante de discursos aqui no planeta Terra são moedas de troca. Faça isso e em troca salve a sua alma. Caríssimos, amadureçam, saiam da pequenez e da ignorância dos dogmas que mais aprisionam do que libertam.